Então, boa tarde a todos, graça e paz. James Howells foi notícia recentemente porque este homem desistiu de tentar comprar uma lixeira. Que coisa estranha, não é? E porquê é que isto devia de ser notícia? Um homem deixar de comprar uma lixeira depois de vários anos, cerca de 13 anos, que ele queria comprar uma lixeira. Bem, imaginem por um momento, rapidamente, imaginem que vocês tinham na vossa posse mais ou menos 700 milhões de euros. Não são 7 mil, não são 70 mil, são 700, são muitos zeros. Depois dos 7 são muitos zeros, mesmo muitos zeros. E depois, no momento de distração, de descuido, de repente vocês perdiam essa fortuna toda. Estão a imaginar? Não estão, porque para já não imaginam o que é que seja 700 milhões. Imaginem agora. Mas sabem, isto não é uma situação hipotética. Isto efetivamente aconteceu a este homem, ao James Howells. Ele era um programador informático. E lá em 2013, já foi há alguns aninhos, ele, por descuido, inadvertidamente, ele deitou fora um disco duro. E lá tinha cerca de 7.500 bitcoins. E foram as bitcoins e as chaves de acesso e tudo. De repente, aquele homem, no momento de descuido, de distração, perdeu uma fortuna. Mas ele sabia onde é que estava esta fortuna. Porque onde é que tinha ido parar o disco duro? Para a lixeira. Então, durante este tempo todo, ele contratou especialistas em recuperação de dados e ele tentou fazer um acordo lá com a Câmara, lá em Newport, lá em Inglaterra, no país de Gales, para tentar obter a autorização para escavar aquela lixeira. Mas sabem, ele nunca conseguiu. Ele mesmo chegou a oferecer à Câmara cerca de 200 milhões e eles não quiseram. Havia ali questões ambientais que eles tinham medo. E por isso, ao final destes 10, 11, 12, 13, 12 anos, ele tentou, entretanto, comprar a lixeira e ele desistiu. Olha, disse, já não vale a pena. Sabem? E esta história de perder alguma coisa, ela encontra-se bem retratada na Bíblia. Aliás, o Senhor Jesus deixou-nos 3 histórias que falam de alguém que perdeu alguma coisa. E é sobre isso que eu gostava de falar convosco. Não vos vou falar de bitcoins extraviados, não vos vou falar de objetos perdidos, mas vou falar daquilo que é uma vida desperdiçada, daquilo que é viver uma vida perdida. E estas palavras que nós encontramos lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas retratam-nos para esta realidade. Jesus não vai falar de a perda de uma ovelha. Jesus não vai falar da perda de uma moeda ou da perda de um filho sequer que quis ir embora. Mas está a falar da minha e da tua condição. E é este o ponto para o qual eu gostava que nós pudéssemos meditar nesta tarde. E uma das coisas que nós vamos encontrar nestas histórias que Jesus contou, vamos aprender alguma coisa acerca de Deus, ou lembrar, ou descobrir. Vamos aprender alguma coisa acerca da Trindade e de como a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo operam na realização da salvação dos perdidos. Vamos descobrir qual é a condição de cada um de nós e vamos nos lembrar que há uma festa. Eu não sei se tu gostas de festa. Eu não sei se tu gostas de celebrar alguma coisa. Às vezes a nossa vida parece que é muito de camambúzios, não é? Nós os portugueses somos assim muito fechados, muito tristonhos, nós costumamos dizer que só nós é que temos a palavra saudade. Não é nada. Há mais gente a ter este sentimento. Se calhar não consegue exprimir por palavras. Mas tudo isto eu vos convido nesta tarde então a descobrirmos, a lembrarmos, a guardarmos para cada um de nós. Então venham comigo para Lucas capítulo 15 e vamos ler. Vou pedir à Ruth se puderes pôr do versículo 1 a 1, está bem? À medida que fomos lendo. Eu vou desta vez, não vou fazer a leitura toda, vou fazer a leitura um versículo ou 2 versículos de cada vez e vamos considerar aquilo que nós estamos a ler. Então, no versículo 15, já toda a gente abriu, quem tem Bíblia, diz amém, quem não tem, trouxesse, está bem, Beatriz, na próxima tu trazes de casa a tua Bíblia. Então, no versículo 1 e no versículo 2, nós vamos encontrar o contexto que nos dá
o enquadramento para aquilo e porquê que Jesus veio falar destas coisas. E é muito interessante que Jesus não falou apenas numa ilustração, ele usou 3. Imaginem, por isso o tempo urge, o tema se calhar é mesmo importante. Então diz, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eu vou repetir. E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para... É muito interessante nós vermos como Jesus estava acessível, era acessível para todos. Particularmente por aqueles que sabiam e reconheciam que Jesus ensinava, fazia, realizava coisas que mais ninguém fazia. Este é o Jesus que nós pregamos, cujo Evangelho nós anunciamos. Então aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E continua o texto. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Isto é o ponto de partida do nosso texto, sabem? É muito interessante. Nesta altura do ministério de Jesus, Jesus já era conhecido, as pessoas já vinham ter com ele. Queriam, não apenas, neste caso, receber a bênção, mas também aprender alguma coisa de que pudesse trazer esperança para as suas vidas, no caso destes pecadores, destes publicanos. E havia esta tensão entre os publicanos e os pecadores de um lado e os religiosos do outro, os escribas e os fariseus. E havia estes fariseus que estavam sempre a ver o que é que Jesus dizia, este escrutínio. Sabem, era quase a CMTV lá do sítio, mas pelas más razões. Eles queriam ver o que é que Jesus estava a fazer para depois de poderem acusar. E nós devemos lembrar-nos de uma coisa, é que neste tempo, na sociedade judaica, a sociedade estava muito partida. Não apenas socialmente, mas sobretudo religiosamente. E se por um lado nós tínhamos estes homens, fariseus e escribas que se consideravam as elites religiosas, os preferidos, os impolutos, aqueles que eram justos aos seus olhos. E depois tínhamos, do outro lado, os desgraçados, os colaboracionistas com Roma, os traidores da pátria, os publicanos, os fariseus, as prostitutas, as meretrizes. E temos esta audiência para a qual Jesus vai falar esta história. Ou melhor, dizendo estas 3 histórias. E esta atitude de Jesus de receber, de estar com gente pecadora, era um escândalo para estas elites religiosas. Para eles não havia nenhum rabi respeitável que pudesse sentar-se à mesa com eles. Sabem porquê? Porque sentar à mesa significa ter comunhão. Sabes, quando tu estás lá em tua casa, à mesa, e estás com a tua televisão ligada, e estão os teus familiares também, sabes quantos é que estão da sala? Pois é, sabes. Quem é que tu estás a convidar para estar à tua mesa? Com quem é que tu estás a ter comunhão? Olha, Jesus não tinha medo de estar à mesa com estes pecadores. Aliás, Jesus procurava-os. Mas para os fariseus isto era alguma coisa escandalosa, alguma coisa estranha. E Jesus não apenas almoçava com eles, jantava com eles, mas os tocava. Jesus procurava-os ativamente. Isto para eles era incompreensível. Mas sabem, foi para isto que Jesus veio, para estar com pecadores como tu e eu. Não veio estar para sãos, para estar gente que se acha a última bolacha do pacote. Há algum tempo aprendi esta expressão e gosto muito. Há gente que se acha que é a última bolacha do pacote. Acontece que normalmente, deixa-me dizer, a última bolacha do pacote é aquela que está mais mofa. Aquela que está mais mole. É ou não é? A menos que esteja num recipiente hermético. Mas olha, lá em casa, a última bolacha do pacote normalmente é aquela que já está toda esmigalhada. Já está aquela toda cheia, não cheira a mofo, mas quase. Mas vocês perceberam. Bem, então estamos a falar desta atitude de Jesus para com aqueles tipo de classes. Por um lado os pecadores, por outro lado os religiosos. E Jesus vai então contar estas 3 parábolas. A primeira, uma ovelha que se perde em 100. Depois uma segunda parábola, uma moeda que se perde em 10. E depois um filho que se perde, eu diria até 2 filhos que se perdem em 2. E é para esta audiência dupla, então, que Jesus vai contar
estas parábolas e estas histórias. E porquê? Porque estes perdidos, que eram os pecadores e os publicanos, eles precisavam de esperança. Mas também estes religiosos precisavam de aprender humildade. E Jesus vai-lhes contar estes textos. Versículo 3. Está aí? Sim? Estão comigo? Então, no versículo 3 diz o seguinte: e disse-lhes esta parábola. Vamos para a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, regozijando. E voltando para casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E nesta primeira parábola eu gostava de destacar três palavras ou três expressões. Primeira, uma ovelha que estava perdida. Depois, até que, e finalmente, jubilando. E quando Jesus está aqui a falar de uma ovelha que se encontra perdida, não está apenas assim, com um significado, porque esta palavra de perdido aqui aparece, ela tem um peso muito grande e uma amplitude muito grande. Não está a falar apenas de alguém que não tem orientação, que perdeu rumo, que não sabe se há de ir para a direita ou para a esquerda. Também é isso, mas não é só isso. É quando Jesus está a falar que está perdido, está a dizer que está em perigo. Está em perigo de morte, está em iminência de ser destruído, está em iminência de ser aniquilado. E quando Jesus faz então referência a esta ovelha que está perdida, não apenas uma ovelha que está longe do rebanho, que está no sítio errado, não, ela está em perigo de ser tragada. Recentemente, não sei se vocês viram, houve uma notícia muito interessante, um cão pastor desapareceu lá na Turquia, durante 2 dias, e as pessoas não sabiam onde é que estava o cão pastor, e o pastor, que era o dono do cão, que foi à procura do cão. Acontece que este cão, que era um cão pastor, foi encontrado junto a uma ovelha que se tinha extraviado e que tinha dado à luz. Então ele ficou 2 dias ali a guardar a ovelha e a cria. Olha, eu não sei se tu te sentes às vezes na tua vida assim, perdido e que precisas de alguém que tome conta de ti. Eu não sei qual é o trajeto da tua vida, mas uma coisa eu sei, é que Deus quer encontrar-te. Então Jesus conta esta parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas, perde uma. E o que é que aconteceu? Qual foi a reação deste pastor? Eu não sei se fosse com vocês. Ora bem, eu em 100, se tenho uma, se perder uma, bem, é pena. Mas será que eu vou pôr em risco, porque o texto nos diz que ele deixou as 99 no deserto, será que eu vou pôr em risco 99 por causa de uma? Eu não sei o que é que vocês fariam. Eu tenho dúvidas que iria pôr em causa 99 por causa de uma desgraçada que não prestou atenção à minha voz e foi para outros pastos e quis ir porque estava desatenta. Mas sabem, foi esta a reação do pastor. Porque para nós parece-nos estranho que este pastor tivesse agido assim. Mas ele é um reflexo daquilo que, ou uma interpretação daquilo que Jesus é. É que aquilo que temos falado muitas vezes, tão somente. É importante. Então Jesus fala-nos deste pastor que deixa as 99 e vai, e a expressão que eu vos dizia, perdido, e agora a segunda expressão era até que. Então este pastor vai à procura da perdida até que. Não sei se vocês fizeram alguma coisa, até que chovam canivetes. Já ouviram a expressão? Eu vou fazer até que. É isto que aqui está em causa. Com determinação. Não procurar por procurar. Não procurar porque pode ser que apareça. Não. A determinação deste pastor foi total e completa porque lhe faltava uma. E depois vemos a reação. Quando o pastor encontra a ovelha. O que é que ele fez?
pegou. É curioso, não é? Eu não sei porque é que Jesus pegou aos ombros. Eu acho que se fosse eu imaginava aquela cena de um cordeirinho nos braços de Jesus. Mas não. Eu não sei se esta ovelha é daquelas ovelhas gordas, estão a ver? Que não dá para vir ao colo, tem que vir mesmo ao pescoço, aos ombros. Mas foi assim que Jesus transportou. Nós não sabemos se ela tinha capacidade para fazer o caminho de volta. Talvez ela precisasse que alguém a trouxesse aos ombros. Sabem, quando Jesus nos tira de alguns lugares e Ele não nos faz caminhar com Ele, mas Ele nos carrega. Às vezes, tu vais caminhar com Jesus na tua vida. Às vezes, vai ser Ele que te vai carregar. E Ele está lá para ti, porque Ele te ama. Então, regozijando-se, jubilando, ele chama os amigos e diz: olha, a ovelha que eu tinha perdido está aqui, venham festejar comigo. E esta palavra para festejar, rejubilando, é uma alegria que não pode ser contida. É uma alegria que transborda. É uma festa, olha, como tu nunca viste. E Jesus acrescenta: olha, esta é a festa que há no céu por alguém que reconhece o seu pecado, se volta para mim, por um pecador que se arrepende. Três coisas aqui que nós riremos, porque ainda temos mais algumas para ver. Primeiro, Deus dá valor a um. Deus dá valor a ti. Eu não sei onde estás, mas uma coisa eu sei: Deus ama-te o suficiente para te buscar. Segundo, o pastor teve a iniciativa de ir à procura daquela desgraçada da ovelha ronhosa que saiu do rebanho. Mas ele foi. Ele foi com determinação e ele encontrou. A iniciativa foi do pastor. A ovelha não tinha condições para voltar. Mas com o pastor, ela voltou. E por último, a alegria que nós vemos da redenção. Quando alguém se arrepende, há uma alegria nos céus. Nós podemos falar de vários eventos cósmicos. Buracos negros, de explosões de supernova, daquelas estrelas. Mas sabem uma coisa? Qual é o maior evento que abala os céus? É este. Quando um pecador se arrepende. Todos os outros são eventos. Este é uma festa cósmica. E podemos perguntar-nos: mas porquê é que Jesus veio falar de um pastor e de ovelhas? Porque, na verdade, ele estava a falar dele próprio. Porque Jesus era o bom pastor. Aliás, em João 10, versículo 11, nós podemos ler: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, nesta primeira parábola, perfeitamente nós podemos identificar uma das pessoas da Trindade, que é quem? Que é o Senhor Jesus. Bem, vamos continuar. Versículo 8. A parábola da moeda perdida. Ou qual é, continua Jesus a falando para aquela sua audiência, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria é dentro dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou quem dizer: mas estás a repetir a mesma coisa? Estou, mas porque foi Jesus que disse, não fui eu. O tema parece semelhante, parece, mas não é exatamente igual. Mas há aqui alguns pontos de contacto, efetivamente, com a parábola anterior. Uma dracma era uma moeda. O entendimento normal acerca do valor de uma dracma, ela tinha algum valor, mas ela não era uma moeda muito valiosa. Não era uma moeda de ouro, era uma moeda de prata. Ela eventualmente corresponderia a um dia de trabalho. Porquê que esta moeda era assim tão importante em 10? Lembra-se? Afinal, ainda sobravam 10. Porque normalmente esta ideia das dracmas estarem juntas tinha a ver com se formassem uma espécie de colar. Está bem? Vocês viram, não sei se viram agora as festas de Viena. As festas da agonia. Eu não sei porque é que alguém lá de ver uma festa de agonia, mas pronto. Mas uma das coisas que eu gosto de ver, está bem? Aliás,
Por uma razão muito simples. É que as mulheres minhotas são muito bonitas. Não é? São. As do Alentejo também são, está bem? Pronto. E as das Beiras também. Mas nós vemos aquelas caras genuinamente de traça portuguesa. Eu estou a falar aquelas que já não têm... Aquelas mulheres carregadas de ouro. O piso. Imaginem, algumas jovens, algumas mais velhas, que nós percebemos que a idade passou, mas a beleza ainda lá está. Eu conheço alguém que anda com uma fotografia na carteira quando era jovem, por exemplo, estás a ver como é que eu era bonita? Está bem, não há 50, 70, 80 anos. Está bem, eu também tenho uma, mas essa já nem essa é bonita. Mas nós vemos aquelas mulheres com uma honra muito grande. Não é? Porque vão ali a desfilar, a representar alguma coisa. Agora imaginem que elas perdiam uma parte daquele enfeite, daqueles colares. E este conjunto de dracmas, de 10 dracmas, normalmente estava associado ao dote da mulher, quando ela casava. Por isso, ter aquele conjunto de moedas em tipo de ou diadema ou de colar era o estatuto social da mulher. O que é que implicava não ter uma moeda? Implicava desonra. Implicava que aquela mulher era desleixada. Implicava que aquela mulher não valorizava aquilo que era enquanto mulher, enquanto esposa. Então, esta mulher perdeu a dracma. E diz-nos então o texto que ela varreu a casa, acendeu a luz, acendeu a candeia, varreu a casa e procurou diligentemente por aquela moeda, porque lhe fazia falta, para restaurar a sua honra. Sabem? Nós percebemos que a arquitetura das casas lá no Médio Oriente, naquela altura, praticamente não tinham janelas. Por isso, para procurar alguma coisa, é preciso trazer luz. É muito interessante nós vermos que, também para a nossa casa, para a nossa vida, se nós queremos efetivamente encontrar resolução para muitas das situações que nós atravessamos, é porque nós precisamos de luz. E não o fazemos porque não temos luz. E esta luz fala-nos da revelação que a palavra de Deus traz, da verdade que ela expõe, e traz outra coisa, porque a luz na Bíblia, quando se fala de luz, fala de Espírito Santo. Fala de ação do Espírito Santo, a chamada terceira pessoa da Trindade, a agir. Então vemos a necessidade de trazer luz para dentro da minha e da tua casa, a necessidade de varrer. Eu não sei quantas vezes vocês varrem a cozinha e a casa por semana. Eu quero vos dizer que eu nunca varri. Aliás, não é verdade. Quando surge eu varro. Mas hoje em dia parece que já ninguém varre, toda a gente aspira. Não é? Alguns. Mas, sabem, para ter a casa em ordem, é preciso limpá-la frequentemente. E para achar aquilo que se perde, é preciso limpar. O Espírito Santo faz isso na nossa vida, no nosso interior, na nossa vida. Ele limpa, ele santifica, ele traz luz. E vemos que esta mulher o fez de uma forma diligente, com persistência, com consistência. Bem, a última vez que limpei a casa foi na altura da Páscoa do ano passado, por isso ela ainda deve estar limpa. Olha, não está. E se vocês tiverem tantas aranhas como eu tenho por lá de casa, aquilo é preciso limpar 3 vezes ao dia. É verdade, não é assim tanto. Pronto, são 4. Mas não dá para limpar só uma vez, meus amigos. E quando há muito lixo, é fácil nós perdermos coisas e não encontrarmos. Então esta mulher varreu, trouxe luz, varreu, procurou, e quando encontrou, o que aconteceu? Fez uma festa. O que é que isto nos ensina acerca de Deus? Olha, Deus procura a ti nos teus lugares mais sombrios. Todos nós vamos ter, ou já tivemos, lugares sombrios na nossa vida. Deus vai te procurar lá. Não há sombra, não há escuridão que se resista à luz
de um Deus amoroso que te procura, que te busca. Deus procura nos lugares sombrios e o faz de uma forma sem desistir. Ele continua com os seus braços abertos a dizer: olha, eu quero lidar contigo, eu quero tratar da tua vida. A culpa que tu tens é para sair, é para acabar. A vergonha que tu tens, a falta de dignidade que tu olhas ao espelho todos os dias e achas que és inferior, que és incapaz, eu quero te dar valor, eu estou à tua procura. Porque tu tens valor, porque foste criado à imagem de Deus. À imagem e semelhança. Então, se na primeira parábola nós tínhamos esta identificação do pastor com Jesus, agora nesta parábola nós podemos de alguma forma implícita vermos como a luz e a candeia apontam para a pessoa do Espírito Santo. Lá em João 16:8 nós vemos de que forma é que o Espírito Santo age no mundo. Todavia digo-vos, João 16:7 e 8 diz: todavia digo-vos que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Está a falar acerca do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Olha, pecado, que palavra tão feia, isso ainda se usa. O problema é quando tu deixares de usar a palavra pecado. O Espírito Santo convence do pecado porque ele é real. Segundo, da justiça, porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus santo. E tu tens duas formas de lidar com o pecado. Ou com a justiça de Deus. Para quê? Para que o juízo não venha. E a única forma de lidares de uma forma eficaz é quando tu considerares que Jesus Cristo, aquele menino nas palhas deitado, é a justiça de Deus. Não é apenas um menino, mas Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. 1 Coríntios 2:12 diz-nos o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que é dado gratuitamente por Deus? Salvação, vida eterna, perdão de pecados, esperança, um futuro glorioso, proteção, provisão no meio da adversidade. O que é que és mais? O que é que procuras mais? Propósito. Terceira parábola, versículo 11. Bem, este é o culminar. Nós percebemos que Jesus vai intensificando o seu discurso. Começa na ovelha, vai à moeda, agora vai trazer uma história ainda mais emocionalmente intensa. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Este é um pedido estranho, não é? Bem, eu não sei, quem tem filhos aqui, se os vossos filhos chegassem à vossa beira e dissessem: ó pai, olha, passa para cá a herança, o que é que vocês faziam? Mandava-os dar uma corveira. Pois, eu também. Porque este pedido é um pedido estranho, mas é simultaneamente um pedido insultuoso e desrespeitoso. Porque alguém pede a herança e vida, está a desejar o quê ao pai? Não é preciso ser muito inteligente, mas não? E quando nós percebemos aqui, na lei judaica, o filho mais velho tinha o dobro da herança do mais novo. Era assim. E não havia o puxar partilhas na parte quando morresse a mãe. Ou seja, este rapaz mais novo não estava a pedir uma herança: olha, é parte da minha mãe. Não, porque isso não existia. Quando morria a esposa, o marido é que ficava com os bens que eram do casal. E só depois, quando morria, é que uma parte ia para o mais velho, meia parte ia para o mais novo, se assim entender. Então nós vemos que este é um pedido um bocado estranho. Na prática, aquilo que este jovem estava a dizer: olha, tu para mim já morreste, passa para cá que eu vou à minha vida. E estamos contas feitas. E se este pedido possa parecer estranho por parte do jovem, o
que é que vocês acham da resposta do pai? É que o pai deu. E não deu apenas a um, deu aos dois. Fez aquilo que nós chamamos partilhas em vida. Sendo que um deles levou logo e pôs-se a andar. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quando o texto aqui nos está a falar, partiu para uma terra longínqua, não está a falar apenas de um distanciamento geográfico, não está a falar apenas de um distanciamento físico, está a falar de um afastamento emocional, do afastamento espiritual, do afastamento moral. E como consequência, o que é que acabou por acontecer? Dispersou, ou melhor, desperdiçou. Literalmente espalhou. Lançou ao vento, sem retorno. Sabe, muitas coisas que nós podemos fazer, e quem é agricultor sabe, é que lançar a semente à terra é uma coisa. Lançar a semente ao vento é a mesma coisa? Pode nascer, pode não nascer, pode crescer, pode não crescer. Sabem, há muita gente a viver a vida lançando ao vento. E tudo o vento levou. Então a tua vida está a ser vivida com propósito ou estás pura e simplesmente a lançar e a espalhar ao vento? Bem, a tragédia desta vida foi completa. Mas antes de avançarmos, deixem-me... O que é que vocês acham que pode levar um jovem a agir assim? Nós podemos apontar várias causas, várias razões. Uma das coisas que podemos pensar, eu gostava de partilhar este episódio que se passou comigo já há alguns anos, as razões pelas quais alguém tem vontade de abandonar as suas raízes, os seus princípios, o enquadramento em que nasceu, pura e simplesmente para procurar alternativas. Para ninguém não conhece, a minha filha em criança era completamente uma cabeça no ar. Então, era uma das crianças lá no colégio que mais era conhecida na secção dos perdidos e achados. Não havia dia que ela não chegasse a casa a faltar alguma coisa. Ou faltava fato de treino, ou faltava o estojo, ou faltava casaco de uniforme. Alguma coisa faltava. E o que é que se esperava? É que as coisas fossem parar lá aos perdidos achados. Numa dessas vezes em que ela foi, tinha-se esquecido do casaco. No dia seguinte, lá foi aos perdidos achados. Eu acho que ela tinha daquelas, sabem, aquelas cadernetas com pontos. Quando tivesse 10, ganhava alguma coisa. E ela foi, e o casaco tinha perdido, ela viu lá o casaco do uniforme e trouxe. E toda contente. Papá, já encontrei o meu casaco. Eu estava no carro, ela entrou para trás. Quando eu cheguei a casa, comecei a olhar para ela. Aquele casaco, das duas uma, ou tinha sido muito esticado, porque aquilo não lhe assentava lá muito bem. E eu comecei a... mas esse casaco é teu? E ela começou a olhar para mim, os braços a abanar. Ela tinha trazido um casaco que não era o tamanho dela e nem sequer tinha o nome dela. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque esta situação, muito aparentemente simples, reflete e ilustra muito a gente que vive querendo viver com os casacos dos outros. Às vezes a nossa procura por busca, por identidade, por pertença, leva-nos a vestir casacos que não são nossos. E foi isto que o filho pródigo fez, este jovem. Ele queria viver uma vida que não era dele, uma identidade que não era dele e que não lhe pertencia. Sabem? Não vale a pena viver a vida que é dos outros. E nós hoje vemos
Isto a acontecer repetidamente para os mais jovens. Vocês são aliciados a viver vidas que não são as vossas. Basta ir às redes sociais. Procurem viver a vida que Deus tem para vocês, porque é uma vida única. Às vezes nós vemos gente a querer vestir os casacos das outras por comparação, por inveja, por competição, pura e simplesmente para ser aceite. Este jovem quis viver uma vida que não era dele. Vamos continuar. E tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer o quê? Necessidades. Ainda estão cá. O texto aqui leva-nos a pensar numa outra coisa. É que às vezes a adversidade que vem à nossa vida é intencional, não é conjuntural. É Deus a lidar connosco, a querer alertar-nos para o caminho que nós estamos a percorrer. Esta fome que veio não era mais do que um alerta de Deus para este jovem, para ele se arrepender e ele voltar para casa. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Bem, vocês sabem que isto para um judeu, já para um português era mau apacentar porcos, imaginem para um judeu. O porco é um animal impuro, eles não podiam tocar, não podiam sequer pisar a terra em Israel. Aliás, há relatos em Israel de estruturas que são colocadas, os porcos são colocados em estrados para não colocarem os pés na terra, ok? Para perceberem a dimensão do impacto e importância que eles dão a isto. Mas este jovem, no meio da fome, procurou trabalho, não teve, o que é que ele teve? A guardar porcos. A guardar um animal imundo. Ele estava a bater no fundo. Aliás, ele já tinha batido no fundo. Mas a seguir ainda continua. No versículo a seguir ele diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Agora nós vemos este filho que tinha tudo em casa do pai, agora a lutar pela comida com porcos. É isto onde a desobediência e o pecado leva. A lutar por comida com porcos. Mas o versículo continua. E há agora aqui toda uma mudança. E diz, e quando ele chega lá ao fundo e bate no fundo, ele diz, e tornando em si, diz-nos o texto, disse, e ele a falar consigo próprio: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pareço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E houve aqui um momento em que ele é confrontado consigo próprio. Olha, é bom tu analisares-te a ti próprio. Ele começa a refletir acerca da sua vida, acerca da sua condição. E ele lembra-se daquilo que perdeu e da situação em que estava por escolha sua, por decisão própria. Tornando-se, diz-nos o texto, e este não é apenas um reconhecimento das circunstâncias exteriores, é um reconhecimento da sua condição própria. E veio então um arrependimento genuíno. E nós vemos que o desejo deste jovem já nem é sequer voltar a ser filho, mas a ser jornaleiro. E há uma diferença muito grande entre ser servo ou jornaleiro. Ele nem queria ser servo. Porque o servo, o escravo, ele pertencia à família, ele tinha a proteção da família, ele tinha o sustento da família. O jornaleiro era contratado por um dia. O dia seguinte, talvez fosse contratado, talvez não. Então já nem a segurança de ser escravo para ele achava-se indigno. Versículo 20, a parte seguinte, diz-nos: e levantando-se, o pai
E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo se lançou ao seu pescoço e o beijou. Vocês podem procurar na Bíblia. A Bíblia tem alguns livros, sabem? Menos de 300, mais de 60, mais certo, 66 livros. Eu desafio-os a procurarem no texto bíblico uma expressão tão ternurenta de amor paternal. Eu não sei em que estado é que este homem ia de volta. Eu não acredito que ele tivesse tomado banho. Eu não acredito que ele fosse com roupas muito boas. Mas sabem uma coisa? O pai, vendo-o ao longe, reconheceu. Reconheceu. Não importava a sujidade, não importava o mau cheiro, não importava a distância. Quando ele o viu, ele reconheceu. E diz-nos o texto que ele se moveu de íntima compaixão e que o pai correu. Correu para ele, correu ao encontro dele. Este jovem tinha feito um trajeto desde lutar lá com os porcos por alimento para voltar à casa do pai. Este trajeto ele fez sozinho. Mas agora que ele estava-se a chegar à casa do pai, o pai agora foi ao encontro. Havia um trajeto que ele tinha que fazer sozinho, mas havia o restante do trajeto que ele já não ia fazer sozinho, mas o pai ia estar ao lado dele. E disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho começa então a falar com o pai aquilo que ele já tinha pensado dizer. Mas o pai interrompeu. Há uns anos atrás, eu chateei-me com o meu pai. E tive uma discussão muito feia. E o pior é que tive esta discussão feia à frente da minha filha. Eu sabia que estava enganado. Errado. E agora o que é que eu faço? Eu tive que lhe pedir desculpa. E quando eu lhe ia pedir desculpa, sabe o que ele fez? Está resolvido. Ele nem me deixou dizer mais nada. Está resolvido. Eu não costumo de falar muito do meu pai, vocês sabem. Mas foi isto que este homem fez. Olha, anda cá. Toma lá a tua roupa. Toma lá o anel. Toma lá as sandálias. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. E nós começamos a ver o processo de restauração deste jovem, porque é isso que Deus faz connosco. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração arrependido. Ele acolhe e Ele traz dignidade a quem não tem dignidade. Ele traz vigor a quem tem falta de força. Ele traz esperança a quem está desanimado. É isto que o Pai, que se chama Deus, faz. E a história podia terminar assim, mas lembrem-se que estavam duas audiências a ouvir Jesus. Os perdidos e os religiosos, os fariseus. E Jesus também queria falar com eles. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E este filho mais velho é a representação destes fariseus, que se achavam impolutos, mas que tinham um coração duro. E disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que devorou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. A resposta deste filho tem algumas características que nós não vamos poder, por questões de tempo, aprofundar. Mas tem. Como é que ele trata o irmão? Por filho do pai. Como é que diz? Olha, tu a mim nunca me deste nada. Com quem é que ele queria celebrar? Com o pai? Não. Nós temos um filho que estava em casa, mas que já tinha fugido para longe há muito tempo. Fisicamente ele estava lá. Fisicamente ele tinha estado a trabalhar. Mas há muito
Vemos inveja. Vemos a falta de reconhecimento de que a graça de Deus pode ser manifesta na vida do outro. E há um texto muito interessante que, se nós pudéssemos ter tempo, íamos ao Gênesis e vemos que quando Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. A determinada altura, o texto lá em Gênesis diz-nos que quando Isaac foi desmamado, ou seja, agora deixa lá a tua mãe, vais comer sopa de abóbora e bifinho grelhado, fez uma festa. Ismael viu aquela festa que era feita para Isaac e riu-se e desprezou e ridicularizou o seu irmão. E uma das coisas é esta: é que quem não aprecia a misericórdia de Deus na vida dos outros, provavelmente vai deixar de ser participante da bênção do reino. E era isto que Jesus estava então a dizer para estes fariseus: cuidado que vocês julgam-se muito justos, mas vocês estão muito distantes, porque não olham para aquilo que eu digo, que é misericórdia, quero e não sacrifícios. Cuidado quando nós nos tornamos demasiado religiosos. Cuidado quando nós nos tornamos demasiadamente praticantes sem propósito. Então nós vemos Jesus a construir esta dinâmica de parábolas para nos alertar da sua preocupação dele próprio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com o perdido. E se nós vemos, nos primeiros 2 casos, nós vemos um Deus que procura, seja através do Filho, seja através do Espírito Santo. No segundo caso, nós vemos um agir diferente. A dinâmica é diferente. Agora nós vemos um pai a abrir mão daquele que quer ir. E uma das coisas que nós temos que aprender é que quem ama tem que saber abrir mão. Fechar a mão quando alguém quer ir não é manifestação de amor. Ainda que custe. Ainda que nós saibamos que vai bater com a cabeça na parede. Amar implica abrir mão. Foi isso que Deus fez. E aquele pai permitiu que o filho partisse. Este é um conceito fundamental que nós encontramos na Bíblia, que é a liberdade humana e a responsabilidade humana perante um Deus soberano, que não abre mão da sua soberania, mas que atribuiu liberdade a ti e a mim para o escolher ou para viver em rebeldia. E uma das coisas que nós precisamos perceber, sem dúvida, neste texto, e que Jesus, com estas 3 parábolas, revela, é que todos nós nascemos perdidos e precisamos ser encontrados. Todos nós nascemos destituídos da graça de Deus. Alguns estão perdidos por desorientação, como a ovelha. Uns estão perdidos por circunstâncias, como a moeda. Talvez um evento traumático na tua vida que te fez: olha, se Deus existisse, isto não me tinha acontecido. Quantas vezes já ouviram isto? Talvez perdidos declaradamente, intencionalmente, por rebelião, porque quiseram deixar, mas também há aqueles perdidos por autojustificação, como é o caso do filho mais velho. Então, para os pródigos óbvios, para aqueles que sabem que estão perdidos, esta parábola é para vocês. É tempo de voltar para casa. Não importa quão longe tens vivido longe de Deus, Deus procura-te e Deus espera ativamente por ti. E para aqueles que são os pródigos, que eu chamaria de respeitáveis cumpridores, são aqueles que nunca saíram da casa, mas que já não estão na casa há muito tempo. Aqueles que sabem todas as respostas, mas têm um coração errado. É tempo de arrependimento também. Eu dizia-vos que todos estamos perdidos, todos precisamos de um Salvador. Porque o pecado não tem a ver apenas com decisões más, com escolhas más, mas tem a ver com uma questão de sermos maus. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, diz-nos Isaías 53:6. Então esta separação de Deus que nos leva a perdidos
não é apenas um problema moral, é um problema existencial. E para isso, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser achados. Esta é a mensagem do Evangelho. Olha, não sei se tens a viver de uma forma dissoluta, não me interessa. Uma coisa eu sei, é que se tu ainda não foste achado, Deus está-te a procurar. Para isso, Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz, entregar a sua vida. Ressuscitou ao terceiro dia. E esta é a razão da nossa fé. Porque a nossa fé não se baseia apenas numa cruz vazia, mas também num sepulcro vazia. E aquele que operou em Cristo, o poder da ressurreição que estava sobre Ele, é o mesmo que quer operar na tua vida. Transformando o teu passado, criando-te um futuro. Mas para isso, tu no presente, tens que o saber acolher. Perdidos e achados. Cada um de nós se encontra, ou seja encontrado por este Deus que acolhe, que procura, que busca, porque não há nada melhor na vida que nós vivermos do lado certo da história. E o lado certo da história estamos do lado de Deus. Deus nos abençoe.